Quando as minhas duas filhas, elas eram pequenas, talvez 7, a outra 5 anos, elas queriam, porque queriam ter um animal de estimação. Na verdade, elas queriam um cão. E eu confesso para vocês que eu nunca fui chegado em ter um animal de estimação em casa. Apesar de, quando eu era criança, eu tinha também cão, tinha galinha, enfim, sempre gostei. Mas depois que eu fiquei adulto, eu não queria mais nenhum tipo de animal de estimação em casa. Mas as minhas filhas, elas queriam, elas diziam: ah, pai, a gente quer um cãozinho, um cachorrinho, para a gente brincar. E contra a minha vontade, elas conseguiram um cão, pequenininho, filhote. Na verdade, eu não queria, porque eu não queria ter um apego, um amor pelo animal, e também porque desprendia um tempo para estar cuidando. Mas enfim, quando chegou em casa, nós começamos a cuidar, e elas se alegraram muito mais. Só que ele era um animalzinho bem bagunceiro, e a gente morava tinha um quintal bem grande, e ele passava o dia todo correndo, agitado, latindo, não só o dia, mas também à noite. Chegou um tempo que nós fomos morar numa casa menor, que também não tinha um terreno como o da casa anterior, e nós tivemos que nos desprender daquele animal. Então, para nós foi um pouco triste, porque nós já tínhamos pego um carinho por ele, mas tínhamos que nos desfazer dele, porque era muito, enfim, não tinha um local adequado naquela casa para ele criar, para ele ficar e para nós continuarmos criando. E decidimos dar para alguém conhecido. Só que quando demos para outra pessoa, para os novos donos, aquele animalzinho, ele foi ficando muito triste, deprimido, e ele veio a morrer. Eu prometi que eu nunca mais queria um outro cão em casa. Até que há 5 meses atrás, o meu filho, agora de 12 anos, ele sempre dizia que queria um animal, e eu vi a cena se repetindo novamente. Mas agora a gente está morando numa casa bem grande, tem um espaço, tem um ambiente para um cão novamente, e aí agora a gente tem também outro cão, que ele está sendo assim a alegria de casa. Quando a gente chega lá e a gente já vai chamando ele, se acorda, né? Enfim, temos um amor e um carinho novamente por esse cão. Mas na verdade, todo cão, todo cachorro, ele deveria ter um nome. O nosso agora é o Luke. Mas o nome de todos os cães poderia ser Fiel, não é? Quem tem aqui um cãozinho de estimação? Olha, muita gente, né? Não é não? Seu cão não é fiel para você? Poderia ser chamado de Fiel. Eu quero falar sobre isso. Pode jogar a capa da palavra. Seu cãozinho, assim como o meu, poderia ser chamado Fiel, né? Porque ele é muito leal, ele é muito fiel. É uma característica, né, dos cães. Eles são leais e fiéis.
Agora deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você é fiel? Às vezes nós temos que aprender esse princípio de fidelidade com o nosso animalzinho de estimação. Eu quero ler uma passagem bíblica que eu sei que você conhece muito bem, em Mateus 25, 14 a 30. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Você pode abrir sua Bíblia de papel ou então sua Bíblia eletrônica e vamos ler. Não vai aparecer aí no telão, tá? Então por isso que eu estou pedindo para você acompanhar a leitura. Mateus 25, 14 a 30, que é uma parábola. E também será como o homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, e por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quantos podem dizer amém pela palavra de Deus? Essa parábola, ela tem várias explicações. Eu já ouvi várias explicações de diversas maneiras. Eu quero dar uma explicação daquilo que o Espírito Santo me mostrou. Que para mim, o grande segredo nesta passagem bíblica é ser fiel no pouco. Diga, ser fiel no pouco. O que é ser fiel no pouco? O interessante é que nessa parábola,
esse senhor, eu creio que ele não tinha somente esses 3 funcionários. Eu creio que ele tinha muitos funcionários. Dentre os quais esses 3 se destacaram aos olhos do seu senhor. E agora ele precisava se ausentar de seu empreendimento. E ele precisava confiar a pessoas fiel a ele. E então ele escolheu a dedo esses 3 servos. Por quê? Porque ele achava que eles poderiam dar conta de seus negócios. Eles eram pessoas que ele podia confiar. E quando eu falo que o grande segredo nesta parábola é ser fiel no pouco, você já viu uma pessoa fiel? Estou falando dei um exemplo de um cão. Na introdução eu falei de um animal. Ora, se um animal ele é fiel, quanto mais nós, seres humanos, devemos ser fiel, ser encontrado fiel. Agora, por que eu estou falando que o grande segredo é o ser fiel no pouco? Porque ser fiel na abundância, ser fiel na abastança, ser fiel no muito, tranquilo, mas não. Mas eu quero ver a pessoa ser fiel no tempo de vacas magras, no tempo de crise, no tempo de dificuldade. Ser fiel naquilo que é somente necessário, aquilo que ele só tem que dividir, regrar para comer, e não reclamar. O que é ser fiel? Ser fiel é aquele que guarda fidelidade, tem um comprometimento, aquele que é responsável, aquele que não trai. Quem é casado aqui? Aquele que não trai o seu cônjuge. Ser fiel é aquele que é idêntico, a cópia fiel, é aquela pessoa em que se pode confiar, que pode colocar as mãos sem luva de bombeiro e não vai se queimar. A etimologia dessa palavra fiel, ela vem do latim, fio, é daquilo que é fiel, o fiel da balança, o exato, o verdadeiro, aquilo que é correto, aquilo que é justo. Antigamente, nos comércios tinha, né? A balança. E a balança tinha que ser fiel. Na parábola que nós lemos, no versículo 14, observamos esses 3 servos, fiel, de restrita confiança de seu senhor, de seu patrão. Ora, ninguém confia os seus bens a quem não é fiel. Você não vai confiar a chave do cofre ao ladrão.
Você não vai entregar a chave da sua casa, dos seus negócios, a uma pessoa que você não confia. Para você confiar em alguém, você já testou essa pessoa várias vezes e de diversa maneira, se ela realmente é fiel. E aí você chega a uma conclusão de fidelidade dessa pessoa com relação a você. No versículo 15, na parábola diz que cada um dos três recebeu de acordo com a sua capacidade. Essa palavra capacidade, ela quer dizer a capacidade de produzir, de execução, de rendimento máximo, conforme o potencial de cada um. No fundo, cada um dos três recebeu igual, pois recebeu de acordo com a sua capacidade. Apesar de que um recebeu 5, outro 2 e outro 1. Agora, o que distingue o fiel do outro fiel é a capacidade de dobrar seu potencial de produtividade. Interessante que anteontem nós estávamos visitando um irmão da igreja, eu, o pastor Ricardo Rego, e mais um outro irmão, e aí ele foi nos mostrar o seu empreendimento. E eu já estava com esta palavra, já tinha preparado a palavra. Aí o irmão chamou para um funcionário. Ele disse mesmo assim, fiel? Eu entendi fiel. Eu disse, ele é fiel? Ele disse, não, eu disse cruel, porque é o apelido lá que a turma chama, né? Cruel? Eu entendi fiel, porque eu já estava com essa palavra. Aí eu disse, ele é fiel? E aí ele disse, não, mas é cruel, ele é apelido dele, mas ele é uma pessoa muito fiel. E eu disse, por que ele é fiel? Ele disse, porque tudo aquele olha, são 2 galpões muito grandes, empreendimento do irmão, e esse, prefiro chamar de fiel, esse funcionário fiel, ele olha e observa toda aquela grande produtividade. Essa palavra aqui é especificamente para você que já é um cristão, mas também para você que ainda não fez uma decisão para Jesus. Mas quando a pessoa ela se acha fiel, e no caso aqui, todos eles, o patrão escolheu 3 fiéis. Em contrapartida, cada um deles, eles falavam, olha, eu fui escolhido porque o nosso patrão, meu patrão me achou muito, muito fiel a ele. Tanto que recebeu 5, 2 e também 1. Todos eles se achavam fiéis. Você não é um fiel daqui da igreja? Você não congrega aqui? Quem é fiel aqui da igreja? Levanta a mão. Amém. Fiel para Jesus, né? Então, a gente está no grupo de fiéis. Nós fazemos parte de uma comunidade de fiéis, porque servimos a Deus, participamos de uma igreja, e até as pessoas lá fora dizem mesmo assim, os fiéis da
paz. Não é assim? Diga, eu sou fiel. Não, mas fale mais forte. Diga, eu sou fiel. Na verdade, nós somos fiéis. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, que só dizer que é fiel, e alguém olhar para você que você é fiel, inclusive o seu patrão, não é o suficiente. Porque esse patrão aqui, ele deu para cada um, e cada um recebeu de acordo com a sua capacidade de produzir. Você já viu aquele tipo de cristão que vive comparando sua vida com do outro, dizendo, por que ele tem mais do que eu? Se eu sou dizimista, ele é. Se eu sou ofertante, se eu contribuo com a obra de Deus, se o nosso pai é o mesmo, a gente congrega na mesma igreja, por que ele é mais abençoado que eu? Será que ele é mais fiel do que eu? E aí nós temos que olhar para a nossa capacidade de produzir. Agora, a chave principal da parábola não consiste em fazer render, produzir talentos, mas sim em relacionar-se com Deus de uma maneira correta. Os dois primeiros não perguntam nada, não procuram o próprio bem-estar, não guardam para si, não se fecham, não calculam, mas com a maior naturalidade possível, quase sem se dar conta, sem se preocupar com mérito, eles começam a produzir, eles começam a trabalhar para que o dom dado por Deus renda para Deus e para o reino muito mais. Agora, o terceiro tem medo e por isso não faz absolutamente nada. Você sabia que, de acordo com as normas antigas, com as normas antigas da lei, ele estava correto? Porque ele manteve-se dentro das exigências, não perdeu nada e também não ganhou nada. Por isso ele perdeu até aquilo que ele tinha. Se você tem, digamos hoje, 100 mil reais, que não é muito para quem tem muito, para quem tem pouco é muito, para quem tem muito é quase nada, não é? Mas vamos colocar 100 mil reais. Se você tivesse hoje 100 mil reais, o que você faria? Talvez a sua palavra seria essa: eu vou empreender, eu vou fazer uma aplicação. Sim ou não? Ou você pegaria esse dinheiro e colocaria dentro do colchão, ou você pegaria um pote de barro, porque antigamente era assim, pegava todos esses 100 mil reais, na calada da noite, sem ninguém ver, você pegava uma ferramenta, cavava um buraco, olhava para um lado e para outro, jogava o pote lá dentro, ou quem sabe o cofre, enterrava e batia lá, e saía aguardado. Daqui com alguns anos, eu vou ver se ainda está aí. Você faria isso, sim ou não? Não! Claro que não faria.
Mas esse terceiro servo fiel fez isso. Olha aqui para mim. Você acha que Deus não tem te dado nada? Porque tem gente que reclama. Eu não contribuo porque eu não tenho. Eu não faço mais porque eu não tenho. Eu não sou aplicado no reino de Deus porque eu não tenho. Eu não lidero uma célula, não discipulo porque eu não tenho capacidade. E você sabe muito bem quando uma pessoa chega a essa conclusão. Sabe o que está fazendo? Cavando buraco, enterrando aquilo que Deus tem dado. Nunca diga eu não tenho nada, mas sempre diga eu tenho aquilo que Deus tem me dado, que é o suficiente para mim produzir mais e mais. A gente pode aplicar em nossas vidas várias lições contidas nesta parábola. A primeira: Deus, Ele não é injusto. Deus nos concede dons, talentos, aptidões, habilidades, oportunidades, de acordo com a nossa capacidade. Ele seria injusto se confiasse a nós algo que não pudéssemos administrar. Deus, Ele não é injusto. Ele tem te dado algo, pelo menos um. Quem tinha 5, dobrou e teve mais. Pastor Lucas, pregando sobre essa parábola, ele dizia que esses 3, aliás, os 2 primeiros, que recebeu 5 e 2, ele destacava 2 palavras de 7 sílabas: responsabilidade. Imediatamente. Irmãos, o tempo é curto, passa tão rápido, e aquilo que Deus tem nos dado, nós temos que produzir a 100 por 1. Diga: eu tenho capacidade, eu tenho responsabilidade. Segunda lição que podemos aplicar: que o pouco é muito. Amém? O fato de que o servo inútil recebeu apenas um talento, mas aquele único talento já representava um montante equivalente a 20 anos de salários acumulados de um trabalhador de sua época. Você acredita nisso? 20 anos. Isso era mais do que suficiente para realizar muitas aplicações, a fim de que aquele dinheiro rendesse, muito, muito, muito e muito mais. A terceira aplicação é que nada do que temos é de fato nosso. Nós somos apenas depositários, ou fiel depositários. Tem esse termo jurídico, quem é advogado sabe muito bem o que é um fiel depositário,
Tem o curador, o papel do curador, não é? O papel do curador é aquele que cuida, o curador do museu, o curador das peças de arte, né? Nada do que temos de fato é nosso. Você sabia que até a sua vida não pertence mais a você? Se você já nasceu de novo, a sua vida pertence a quem? A Deus. Como é que é, irmã? Pertence a quem? A Deus. Agora vira para o seu irmão e diga assim: meu irmão, deixa Deus te usar. Se pertence a Ele, deixa Ele te usar. Nós não somos dono daquilo que recebemos. Nossa função é administrar, é zelar por aquilo que Deus nos dá. Ele é o dono dos talentos e continuará sendo. Tem pessoas que se vangloriam diante de suas realizações e de suas capacidades, porque elas não conseguem enxergar que um dia terão de prestar conta de tudo ao verdadeiro dono. Quem é papai e mamãe aqui? Cuide da sua família, cuide da sua casa, cuide de seus filhos, porque os filhos não são seus, mas é dele. A quarta lição: devemos multiplicar o que Deus nos dá. Ao recebermos os talentos, em gratidão a Deus, por Ele ter depositado em nós tamanha confiança. Olha só, irmãos, é uma responsabilidade muito grande, porque Ele depositou tamanha confiança. Outro dia eu estava dando uma palavra para os pastores, também lá no Diflem, eu falei isso, de Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando eu olho para mim, eu não vejo tantas virtudes, eu não vejo tanta capacidade. Eu já falei aqui, eu sei de onde Deus me tirou. Terça-feira eu estava pregando que Ele nos tirou de um poço, do fundo do poço, de um tremendal de lama. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, devemos ter um coração grato a Deus, por Ele ter depositado tamanha confiança em nós. O resultado dos talentos que recebemos deve unicamente glorificar a Ele. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Ninguém pode tufar o peito e dizer: está vendo? Fui eu. Cresceu e multiplicou. Ah, se eu não tivesse aí. Sabe, mas quando confiamos nele, Ele nos dá crescimento. Quantos são líderes de célula aqui, setores, área, distrito? Levanta a mão, faz assim. Vários, né? Quero te dar um conselho e uma recomendação. Principalmente para você, que a sua célula
ela não está indo bem das pernas, a área, porque às vezes tem uma frustração em tudo isso. E se alguém está cobrando você, bora crescer, multiplicar, isso não é reino, isso não é obra de Deus. Eu falo sempre, porque se servir a Deus, fazer alguma coisa para Deus, fosse para mim andar estressado, mal-humorado, chegar em casa dizendo para mim, não fala comigo, sabe, eu tive muito problema, fala comigo, os filhos chegando, não quero saber disso. Se fosse para mim ser assim, eu não queria servir a Deus. Mas servir a Deus é alegria, é paz, é amor, é felicidade, é realização, é gozo, é prazer. Amém? Amém, irmãos? É isso. Obra de Deus, reino de Deus é isso, é você fazer com alegria, sabe? Mas falaram mal de mim, me caluniaram. Amém, glória a Deus, aleluia. Porque, irmãos, é tanta alegria, é tanta satisfação, que até na perseguição você vai ficar alegre. Então, o segredinho que eu quero compartilhar com você, e é isso que eu faço, quando uma coisa não está indo bem das pernas, digamos a célula, é aí que eu redobro a minha confiança em Deus. A gente sabe que as coisas são espirituais, e a tendência é amarrar valente, vou fazer guerra, agora eu vou partir para cima. Irmãos, não é preciso você fazer cara feia não, é só dar uma gargalhada na cara do diabo que ele vai correr, amém? A coisa é espiritual, mas acontece naturalmente. Esses dois aqui pegaram seus talentos, eles não ficaram, e agora é muita responsabilidade, meu Deus, e agora o que eu vou fazer com isso? Imediatamente eles saíram e multiplicaram. Amém? Não faça isso. Te deram uma responsabilidade, amém, glória a Deus, aleluia. Imediatamente vai ter resultado em nome de Jesus. Quinta lição: os talentos são valiosos, mas há algo muito, mas muito mais valioso. Os dois servos bons receberam uma promessa de que, devido ao sucesso diante das responsabilidades que exerceram, ambos teriam colocados em responsabilidade, ambos seriam colocados em responsabilidade ainda maiores. Por quê? Aquele que é fiel aquele que tem a responsabilidade no pouco, Deus vai colocar no muito, e no muito aumenta a responsabilidade, mas para você, amém, aleluia, Ele que faz a obra, o crescimento vem dEle. Então, a gente vai notar a importância dessa promessa quando calculamos o valor do patrimônio que foi confiado ao primeiro servo. Ele ficou responsável por uma quantia que equivalia a 100 anos de salários de um trabalhador de sua época. Isso realmente era muita coisa. Porém, o senhor dele, o patrão dele, comparou essa enorme quantia como sendo pouco em relação ao que ele iria receber no futuro.
Irmãos, aquilo que você faz aqui para Deus, você vai receber muito mais lá no futuro. Número 6. Sexta lição. Vamos falar agora um pouco do servo mau. Aliás, que era fiel. Eu penso aqui que quando o patrão dele retornou, que ele achava que ele era fiel. Ele pegou que enterrou. E aí quando o patrão veio, ele saiu até alegremente: eu sou fiel, serei fiel ao meu Jesus, sou sempre fiel. E pegou, está aqui, olha. E aí ele vai ver que ele não era fiel, mas ele era um servo mau. Além de mau, negligente, perverso. Sabe aquela pessoa que ele não assume aquilo que ele fez? Era esse servo aqui. Se nós não lermos atentamente essa parábola, poderemos até pensar que o servo inútil não aplicou o seu talento porque se sentiu inferior aos outros, ou porque realmente ele teve medo de perder o talento do seu senhor. Mas, cá entre nós, aquele servo não era inocente. É possível claramente notar que ele era um servo mau, perverso. Por quê? Nas contradições de suas palavras. A Bíblia diz que através das nossas palavras nós somos o quê? Ou condenados ou justificados. Então, se você observar bem a parábola, o que foi que esse servo, ele falou? Ele revelou a sua natureza egoísta, que foi incapaz de perceber a bondade do seu Senhor. Ele disse: eu sabia que o Senhor é o homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Agora, a gente observando aquilo que ele fala, nessa afirmação, na verdade, foi uma acusação que ele fez contra o seu Senhor, com o seu comportamento e sua declaração. Ele estava acusando o seu Senhor de ser cruel. Ele pegou, ele disse: eu sabia, que o Senhor viria, e por isso, olha, eu fiz o que era correto, que todo mundo faz. Irmãos, aquilo que todo mundo faz não é aquilo que Deus quer que você faça. Você está entendendo? Todo mundo faz. Você não é uma pessoa comum, você é uma pessoa especial. Você não vai fazer aquilo que todo mundo faz. Aquilo que todo mundo faz é pecar, é se distanciar de Deus. Quando ele diz que seu patrão colhe onde não plantou, ele está querendo dizer que seu Senhor exige algo a qual não tem direito de exigir, pois quem não planta não deve colher. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: o Senhor é cruel, eu fiquei amedrontado, não apliquei seu dinheiro, a culpa é totalmente sua. Você sabia que tem gente que fica culpando Deus?
porque a vida dele não dá certo, o casamento fracassou, está tudo errado. Ele fica dizendo mesmo assim: eu venho para a igreja, dou até dízimo, faço corrente, campanha, blá, 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 blá. E por que isso acontece comigo? E ele acha que está certinho. A verdade é que aquele senhor só teria sido injusto, tentando colher onde não plantou, se ele não tivesse dado coisa alguma para aquele servo. A gente vai observar que no final da parábola, notar que o patrão declarou que o servo se embaraçou em suas próprias palavras. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você deveria ter pelo menos confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Perceba que ele simplesmente está falando: se você realmente pensa nisso de mim, então deveria ter pelo menos deixado o talento, o meu dinheiro com os banqueiros, para que você pudesse me apresentar algum juro e talvez ser poupado da minha crueldade. Mas o que esse servo fez? Simplesmente ele não assumiu seus erros. Ao contrário, ele procura dar desculpas. Sétima lição: até o pouco que se tem lhe será tirado. Esse servo inútil também, ele era mentiroso. Quando ele afirmou que devolveria tudo que pertencia ao seu senhor, ele estava mentindo. Que de fato pertencia ao seu senhor não era apenas o talento, mas também o rendimento sobre o talento. E por fim, a oitava lição: receber talentos não significa ser aprovado por Deus. Aqui a questão é que talentos não é a graça salvadora de Deus, e nem a administração dos talentos como sendo uma obra que pode conduzir alguém à salvação. Talento não salva ninguém. E talento não é graça salvadora de Deus. Porque o talento jamais servirá para absorver alguém do juízo vindouro. Ninguém poderá apresentar a multiplicação dos talentos que recebeu como resultado de recompensa para a salvação eterna. Se fôssemos aplicar o conceito de salvação, seguramente podemos dizer que o servo mau não perdeu a salvação, como muitos alegam. Na verdade, esse servo ele nunca teve. Embora fosse chamado de servo, ele não conhecia, ele não tinha intimidade, ele não conhecia o coração do seu Senhor. E ele procurou julgar de forma totalmente equivocada. Em Apocalipse 2:10, a parte B,
na Nova Versão Internacional, diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero concluir com essa frase: não basta ser fiel, tem que permanecer fiel até o fim. Fique em pé, em nome de Jesus.